Vade, se eu pegar esse livro, né, e fazer uma relação com Iracema, né, que você falou da questão da construção da identidade mesmo desse povo, né, a partir da língua, a partir da resistência. Quando a gente fala de Iracema, a gente vai falar de uma construção de uma ideia de identidade que é totalmente oposta dessa. Seria legal você fazer essa... Olha, primeiro deixa eu fazer assim, que não me entendam mal, viu? Não é puxação de saco, não. Mas conversar com quem é inteligente é muito bom. Porque eu não esperava, essa eu não esperava, em hipótese alguma. E eu gostei muito. Porque, assim, pensa numa oposição. De um lado, você tem uma construção de uma identidade de luta e de negação da colonização. Então, nós matamos o cão tinhoso, é a negação do colonizador, é a afirmação da cultura moçambicana, da cultura nativa, daquele lugar. Ao passo que Iracema tem uma visão idealizada e uma idealização de um escritor que via a colonização como algo positivo. Isso é algo que, assim, muitas apostilas acabam passando por cima, até por ser sistema apostilado, você não tem muito como aprofundar essas questões. Mas o Alencar, ele era um católico fervoroso, ele via a fé cristã como uma grande contribuição europeia na construção da identidade nacional. Ele era, infelizmente, né, um grande escritor, mas um racista terrível, né, um defensor ferrenho da escravidão. Existe um trabalho, inclusive, aqui na Unesp, se não me engano, da maneira não foi aqui no campus, foi em outro lugar. Mas, enfim, eu vi aqui, que analisa um discurso do Alencar, foi um artigo, do Alencar, em que ele defende a escravidão. Ele foi deputado, né? O Alencar foi deputado. E ele vai à tribuna da Câmara para defender a escravidão, usando aquela velha desculpa dos liberais, né? Sem a escravidão, o Brasil vai quebrar. Sabe aquela história? Sem o trabalho, né? Sem o trabalho das crianças, lá no século XVIII, as fábricas vão quebrar. Sem trabalhar 14 horas por dia, as fábricas vão quebrar. Sem o trabalho escravo, o Brasil vai quebrar. Né? Quando os caras não tinha férias, não tinha 13º. Não, se der 13º, as empresas vão quebrar. Os caras querem sempre manter os lucros, né? E o Alencar falava a língua da classe dele, né, gente? Da classe burguesa. O Alencar era filho de senador, ele era, né, o pai dele foi senador e presidente da província do Ceará. Ele foi um cara que estudou na São Francisco, que teve uma origem aristocrática e burguesa, certamente, né? E ele foi o cara que defendeu a classe dele. Essa é a verdade. Então, aquele patriotismo burguês. E, em sendo burguês, vai ser o patriotismo da classe dominante. Então, essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença, fundamental. Gente, aqui não tem juízo de valor, tá? Iracema é um grande livro. Né? Pode parecer, você está falando mal do Iracema. Não, não. Construção literária excepcional. Mas fazendo essa análise, já que o gancho era... Eu tenho certeza que o Jean perguntou por isso, né, pelo gancho geopolítico. O Iracema, obra grandiosa, mas que defende o ponto de vista e a posição de quem manda, né? Do colonizador. E partindo para essa análise geopolítica, dá para a gente ir relacionando diversas outras obras, né? Só para completar uma coisa, porque assim, quando eu falo isso, a pessoa pode dizer assim, pode falar besteira. O Alencar era um patriota, tal, era um defensor do Brasil, tal, o Brasil acima de tudo, essa bobagem toda. Veja, não estou dizendo que ele não era. Ele era um defensor do Brasil, mas ele não via com maus olhos a colonização portuguesa. Né? Tanto que ele coloca como herói da obra o Martim, que é um colonizador. E o Martim vem para colonizar a América, né, o anagrama de Iracema, e o que ele produz? O Moacir, o filho. Quer dizer, e quem é que retorna à terra para trazer o Moacir? É o Martim. O Martim é o guerreiro cristão. Então, quando tem aquela primeira cena que a Iracema joga flecha, e ele leva a mão na espada para tirar a espada, para reagir. E ele vê que é uma mulher. Aí o narrador fala assim, Martim aprendeu com a religião de sua mãe que deve respeitar as mulheres. Olha como é bonito, né? Quer dizer, dando a entender assim, porque por ele ser cristão, ele é o cara que respeita as mulheres. Bom, gente,
autoexplicativo. E como eu falei, dá para relacionar várias obras, né? O Guarani, que Sim. tentou, nesse período do romantismo brasileiro, né? Desse ideário da construção do brasileiro, tem várias obras que dá para fazer essa relação, né? E Moçambique, um país da África, um dos países mais pobres do mundo, né? Um país que sofreu pouco tempo por conta de um evento climático extremo que foi um furacão que destruiu ainda mais o país. É um país que o Brasil, em governos anteriores, tinha se aproximado com uma política de uma presença maior do Brasil na África. Depois nós tivemos mudança de governo, esse projeto do Brasil retribuir, né, tudo aquilo que a gente já sabe que o Brasil fez com o continente africano. E agora parece que as conversas, tratativas, a aproximação com o continente africano está voltando. Isso é um ponto importante para o Brasil como economia, já que vai estar procurando outros mercados e vai expandir as suas relações comerciais, e também uma questão, né, que é necessário o Brasil fazer essa reparação mínima, né, porque não tem como reparar aquilo que o Brasil fez durante séculos e séculos com os africanos.